Simbora estudar Cantos à Beira-Mar, Maria Firmina dos Reis. Pessoal, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre este livro, né, Cantos à Beira-Mar, de 1871, principalmente falar da Maria Firmina dos Reis, porque é muito importante falar desta mulher, porque esta é uma obra importantíssima, tá? Realmente muito importante. Mas a história da Maria Firmina dos Reis é muito mais importante. Então, Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher a escrever um romance no Brasil, que é o romance Úrsula, que ela escreveu em 1859. Este livro é de 1871. Então, não basta ter sido a primeira, né, a primeira mulher a escrever. Foi uma mulher negra, foi uma mulher pobre, foi uma professora que teve uma vida difícil. E este livro aqui, que é de 1871, eu não sei se alguém, né, até pesquisei, se alguma outra mulher publicou um livro de poemas anterior a Maria Firmina. Claro que outras mulheres escreveram poemas, mas se houve um livro publicado como esse. Então, pode ser também que Maria Firmina dos Reis tenha sido a primeira mulher a escrever um livro de poemas, exclusivamente de poemas, porque este aqui é um livro de poemas. Estes são os poemas, aqui está o índice dos poemas da Maria Firmina dos Reis. Então, como eu já falei, né, a mulher que escreveu o primeiro romance, e foi o primeiro romance abolicionista, né? Nem um homem tinha escrito também um romance abolicionista lá, que é Úrsula, que tem lá as falas da voz da mãe Susana, né? Do Damião. Damião? Não me recordo agora se é Damião o nome do rapaz. Tá? Mas foi o primeiro a tratar deste assunto. E por que isso, né? Nós estamos numa semana muito importante. Então, para quem for prestar vestibular, pode ter nessa obra, ela venha a ser muito importante. Por quê? Porque esse vestibular pode pegar o fato de nós termos, acabou, né? Nessa semana acabou de acontecer, ser eleita para a ABL a primeira mulher negra, que é a Ana Maria Gonçalves, autora do Um Defeito de Cor, né? Que conta ali a história da Kendé, a suposta mãe do Luiz Gama. Então nós temos, neste ano, agora, acabou de ser eleita a primeira mulher negra, né? Tantos anos demorou para a Academia Brasileira de Letras, e esta é uma obra da primeira escritora negra a publicar. Inclusive, o primeiro romance foi publicado por ela, tá? O primeiro romance que uma mulher publica no Brasil, já uma mulher negra. Então, a importância da Maria Firmina por isso. Muitos homens são exaltados na literatura por terem sido pioneiros e terem uma obra muito menor do que a Maria Firmina dos Reis, essa mulher que ficou esquecida esquecida totalmente ali por mais de um século, né? E agora, felizmente, estamos retomando. Então vamos aqui observem os títulos dos poemas, né? A gente já vai ver aqui uma presença, muitas homenagens nesses poemas, né? A gente vê aqui títulos como Dirceu, né? Já imaginamos que é Dirceu de Marília, fala muito sobre o Maranhão. Outra coisa que me chama muita atenção, tá? São os poemas sobre a Guerra do Paraguai, lembrando, né, que muitos maranhenses lutaram na Guerra do Paraguai. O Duque de Caxias, inclusive, tem esse nome, né, por causa de uma cidade que já existia, né, naquela época, lá no Maranhão, chamada Caxias, né, que foi, né, de uma rebelião, tá, em que o Duque de Caxias combateu lá, e ele ganha esse nome Duque de Caxias devido a essa cidade no Maranhão. O Maranhão sempre foi uma terra de protestos, uma terra, né, de contestar muito o Estado. Tá? Então, tem isso aí. Vamos então à obra aqui. Tá? Então, percebam, né, são poemas, vou falar mais logo, né, a dedicatória à sua mãe. Tá? E aí nós vamos ali aos poemas.
tá? Guimarães, a cidade dela, tá 7 de abril de 1871. Então, publicado ali em 1871. 1871 é um ano em que, né, nós temos ali o Castro Alves, já com as suas obras ali, né, um pouquinho antes ali dessa época, temos um pouquinho antes o José de Alencar, o Machado de Assis está publicando nessa época ainda, né, nesse período, ainda obras é, românticas, né, ainda não está no seu período ainda de realismo. Muitas mulheres vêm logo depois aqui da Maria Firmina dos Reis, né? Por exemplo, a Josefina de Azevedo, que era uma feminista, brava feminista, ela publica ali bem no final, né, 1890 aproximadamente, ela publica ali a peça O Voto Feminino, também tem em 1891, por ali ela publica alguns livros, Narcisa Amália. Então nós temos alguns livros publicados ali depois, posteriores. Então eu acredito que realmente a Maria Firmina dos Reis, também às vezes eu volto, né, no assunto, ela tenha sido a primeira mulher, que eu vi a data ali, talvez tenha sido a primeira mulher realmente a escrever, a publicar um livro de poemas. Começa com Uma Lágrima, né, que é um poema que vai falar sobre a mãe, né, aquela coisa, estar sobre o sepulcro da mãe, falando ali. Percebam que nós não vamos ver sonetos aqui, é um poema, ela tem poemas longos, poemas mais curtos. Muitos poemas oferecidos, né, oferecido ao distinto literato, o senhor Francisco Sotero dos Reis, tá? Então, são poemas assim. Nós não vamos nos ater tanto aos poemas. Vamos falar de alguns poemas, é claro, mas não vamos ficar, né, lendo poema por poema para o vídeo não ficar muito longo. Observa, por exemplo, esse poema, O Meu Desejo, né, que ela dedica a um jovem poeta guimarãense, né, da cidade dela, né, que ela vai falar sobre o poeta. E no final ela coloca, né, eu não te ordeno, te peço, não é querer, é desejo. São esses meus votos, sim, nem outra coisa almejo. E que mais posso querer? Ver-te Camões, Dante ou Milton, ver-te poeta e morrer. Né? Então, ver esse cara ir, né, continuar escrevendo, ver-te poeta. E observou aqui a musicalidade muito presente. Ó, o poema de Dirceu, como eu falei para vocês, tá? A memória do infeliz poeta Tomás Antônio Gonzaga. Tá? Temos que pensar que aqui tem uns traços ainda, né, da época, a época muito machista, a época muito que a mulher não tinha muitos direitos. Eu já não vejo hoje né, minha opinião, né, o Tomás Antônio Gonzaga tanto, né, infeliz. A Doroteia foi muito mais infeliz que ele, né, a amada que ele deixa aqui no Brasil. Tá? Então, é um poema aqui sobre exílio. Nós vamos ter várias formas de poemas aqui. Tá? E eu ia falar anteriormente, eu não sei se eu falei, eu pensei nisso, acho que eu não falei, estava falando de outra coisa. Percebam que nós não temos sonetos aqui. Tá? Então, ele é bem essa coisa, né, ela não está preso nesse número de estrofes, os poemas são bem livres, mas algumas vezes nós temos os poemas ali, né, com o mesmo número de os versos com o mesmo número de sílabas poéticas. Então vamos contar aqui, por exemplo, ó, tu vens rebuçado nas sombras da noite, sentar-te em meu leito, eu sinto teus lá. Percebeu? Aqui nós temos todos os versos com 5 sílabas poéticas, tá? Então, todos em redondilha menor. Isso era comum dela. Então, né, até para dar essa musicalidade, ó, percebam aqui já começa a falar sobre, né, a passagem de Humaitá, né? Então, já é sobre a Guerra do Paraguai, né, a batalha lá de Humaitá, da Guerra do Paraguai, né, por ocasião da tomada de Vileta, ocupação de Assunção. Então, ela coloca muito isso de exaltar os feitos brasileiros, característica do romantismo.
tem esse nacionalismo exacerbado, tá? Mas também tem o eu sendo colocado aqui, o subjetivismo do eu, né? Ó, melancolia. Ó, se eu morresse no calor da tarde amena, quando a lua vem chovendo prata sobre lisos mares, trajando as vestes que a pureza tem. Então talvez eu merecesse afetos, desses que apenas alcancei sonhando, talvez um pranto bem sentido e triste, meu frio rosto rociasse brando. Sim, poetisa, mais te vale a morte, na flor da vida, a sepultura, os céus. Porque na terra teu sofrer, tuas mágoas, martírios, dores, só compreende Deus. Então perceba, né, como é um poema melancólico, que lembra um pouquinho, né, os ultrarromânticos ali da segunda geração, né, alguns poemas do Álvares de Azevedo, por exemplo, tá, do Casimiro de Abreu. Esse poema, observa que ele muda. Nós começamos aqui, né, no álbum de uma amiga. Da minha existência tão triste, cansada, de dor tão eivada, não queiras provar. Se a custo sorriso desliza parente. Então percebam que aqui nós vamos ter 11 sílabas poéticas em cada verso, tá? As duas primeiras estrofes, e depois nós vamos ter estrofes, vamos contar juntos aqui. Da minha existência, não queiras provar, há nela tais dores que podem matar. 5 também, tá? Então nós temos 11, 5, tá? 5, tá? Bem, ela vai misturando, e aqui no final, ó, ela mistura, tá? Então, é bem assim mesmo, tá? Não tem uma regra assim que tem que ter. Alguns poemas dela vão ter 11 sílabas, outros são em redondilha menor, todo ele, alguns misturam, tá? Bem dessa forma mesmo. Observa aqui, né, poesia, outro poema dedicado ali, né, aos combatentes na Guerra do Paraguai. A recepção dos voluntários de Guimarães, as pessoas que foram para a guerra, né? Porque a Guerra do Paraguai realmente foi uma ocasião, outro poema, foi uma ocasião assim que marcou muito no Brasil, né? Foi algo assim muito marcante para a época, né? O que o Brasil fez lá com o Paraguai. Não há santos, né? Nessa história, não há santos, nem do lado do Brasil, nem do lado do Paraguai, nem do lado da Argentina, né? Mas o Brasil cometeu algumas atrocidades lá no Paraguai. Não estou dizendo que Solano Lopes era santo, tá? Longe disso. E a religiosidade era algo muito forte. Nós estamos falando aqui do romantismo. E os poetas românticos têm muito essa religiosidade. E é claro que a Maria Firmina dos Reis não ia fugir a isso. Naquela época era quase que uma obrigação ser católico no Brasil. Então, observe esse poema O Dia de Finados, que fala bastante sobre isso, né? Começa falando lá sobre o dia de saudade, que tributo, meu Deus, o de uma lágrima, e vai falando, e o poema termina assim, observa como termina o poema. Sobre as asas da fé, bálsamo santo que unge a nossa dor e o pranto estanca. Bendito seja tu, bendito aquele que dorme no Senhor, seu sono eterno. Então, bendito seja aquele que dorme no Senhor, seu sono eterno. Ou seja, aquele que alcançou a eternidade, né? Aquele que foi para o céu. Este é um poema que eu gosto bastante, da Maria Firmina dos Reis, nas praias do Cumã. Solidão. Aqui na solidão minha alma dorme, que letargo profundo se no leito as horas mortas me revolvem dores, nem ela acorda, nem me alenta o peito. No matutino albor a nívea a garça, lá vai tão branca, dodejando errante, e o vento geme merencório além, como chorosa abandonada amante. E lá se arqueia em ondulação fagueira o brando leque do gentil palmar, e lá nas ribas pedregosas ermas, de noite a onda vem de dor chorar. Mas eu não choro lhe escutando o choro, nem sinto a brisa que na praia corre. Neste marasmo, neste lento sono, não tenho pena, mas meu peito morre. Que displicência não desperta uma hora, já não tem sonhos, nem já sofre dor.
Quem poderia despertá-lo agora? Somente um ai que revelasse amor. Ah, é, não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente sente essa dor, como eu falei anteriormente, né? Como aqueles poemas da segunda geração, aqui muito presente isso, dessa melancolia, dessa desilusão, né? Esse amor não vivido. Outra coisa que eu acho interessante neste livro é que também há a presença da mulher. Ó, não quero amar mais ninguém, tá? Que fala sobre esses desejos. Da mulher idealizada, ela também está presente aqui. Embora seja uma mulher, e nós nos acostumamos a ver essa mulher idealizada, e geralmente nós lemos poemas escritos por homens, mas aqui também ela coloca o eu lírico como o eu lírico masculino, muitas vezes, né, observando uma mulher ali sendo idealizada no poema. Nênia, esse é um poema, ó, a memória do mavioso e infeliz poeta Dr. A.G. Dias. Quem foi A.G. Dias? Tá? Antônio Gonçalves Dias. Antônio, né, o nome do primeiro nome. Antônio Gonçalves Dias. Então, o grande poeta Gonçalves Dias, que também era maranhense. E eu falei anteriormente da cidade de Caxias. O Gonçalves Dias é nascido em Caxias. Ele nasceu em Caxias lá em 1823, por aí. 1820, acho que é 23, se eu não me engano. O Gonçalves Dias nasceu lá em Caxias. Tá? Então observa, né? É um poema em homenagem. Até ela fala aqui, ó, né? Despe tuas galas, infeliz Caxias. Caxias, a cidade aqui, tá? Não é o Duque de Caxias, é a cidade. Não foi dos vermes seu cadáver presa, não teve campa, não dormiu na terra. O mar prestou-lhe monumento aurífero, deu-lhe essas pompas, quem seu seio encerra. Não morre o gênio, não morrestes, ó dias. Né? Então, perceba, essa é a homenagem dela e ela admirava muito realmente o Gonçalves Dias. Tá? Observa que não está na ordem, né? Aqui nós vimos lá do regresso, aqui a partida dos voluntários da Pátria do Maranhão, né? Que foram lutar na Guerra do Paraguai. E nós chegamos aqui, esse é o último poema, tá? A uma amiga, é o último poema do livro, aqui nós terminamos o livro. Pessoal, ia demorar muito se nós passássemos poema por poema, então queria dar uma passada aqui com vocês em alguns poemas e falar sobre, né, algumas características da obra dela e principalmente sobre a Maria Firmina dos Reis e a importância dela. Tá? E é muito legal a gente ver uma mulher escrevendo. A gente sempre vê, né, um homem ali escrevendo, principalmente ali no romantismo. É muito legal ver uma mulher também, a visão da mulher. Embora, né, ela fosse muito à frente da sua época, né, a primeira mulher que falou sobre, né, sobre os problemas da escravidão, ainda é uma época ali muito machista, então não tem muita liberdade ali ainda. Tá? Tem umas ideias ainda, né, que com certeza não eram delas, mas ela seguia uma tendência ali. Beleza, pessoal? Então, se gostou, se chegou até o final, deixa o seu like. Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Comenta aí, tá? Compartilha o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!